Olá, olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui diretamente da Barra Funda, em São Paulo. Você já sabe, eu sou um amigo de Jesus, eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e eu estou muito feliz de, nessa semana, compartilhar com você as devocionais de O Caminho, livro de Stanley Jones. Nós estamos aqui na semana de número 36, nós estamos na quinta-feira e a partir de hoje e até o restante aí dessa semana, Stanley Jones vai abordar um pouco sobre a fé. Eu aprendi muito com essas devocionais e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E essa devocional de hoje, ele vai falar sobre o significado da fé. Esse é o tema da devocional de hoje. Ele sugere, então, algumas leituras bíblicas. Eu queria ler com você o que diz em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 35 ao 39, e depois Hebreus 11, versículo 1. Então, Hebreus 10, de 35 ao 39, diz assim: Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E o Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Um texto aí bem conhecido, essa é a definição bíblica de fé, né, que nós encontramos aqui em Hebreus 11. Mais uma vez, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então vamos ler aqui o que Stanley Jones nos fala sobre o significado da fé. Ele diz: Estudaremos juntos pelo resto da semana o lugar da fé em tudo isso. Muitos suspiram e dizem: Eu gostaria de ser iniciado nesta sociedade secreta, mas isso requer um passo de fé e eu simplesmente não tenho fé. Fé não é tentar muito crer. Isso é ansiedade tentando parecer fé. Há um tom cômico quando Paulo diz: Saúdem Trífena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor, lá em Romanos 16:12. Elas poderiam se chamar irmãs cristãs que tentam uma, duas, três vezes, que trabalham arduamente no Senhor. Elas se exaurem, estão sob o evangelho da tentativa. Eu gostaria de mudar o nome delas para Féfena e Féfosa, que realizam muito no Senhor. A mudança da tentativa para a fé é a mudança da base da sua vida, que deixa de ser em si mesmo e passa a ser em Deus. Um jovem ministro estava com tuberculose e os médicos disseram-lhe que o trabalho de sua vida havia chegado ao fim. Por 72 horas ele lutou no escuro e então Deus lhe falou: Eu cuidarei de você e do seu futuro. Ele entregou todo o problema a Deus, parou de lutar, alegrou-se e se recuperou. Ele diz: Sou grato a Deus porque isso aconteceu. Até aquele momento eu dependia de mim mesmo e do meu preparo. Depois disso, passei a depender de Deus. Sou um novo homem e tenho um novo ministério. Ele passou da luta para a fé, da tentativa para a fé. O que é fé, afinal? A melhor definição que conheço é: fé é receber com alegria aquilo em que cremos. A fé vai, então, além da crença. Ela recebe agora como fato aquilo que você acreditava ser uma ideia. Fé é uma afirmação e uma ação que fazem a verdade eterna se tornar um fato. É uma afirmação e uma ação. Você deve agir com fé e também afirmá-la. Peter Bowler disse a John Wesley que buscava respostas. Abre aspas, pregue a fé até que você a tenha. E então você irá pregá-la porque a tem. Fecha aspas.
Você deve afirmar a fé, falar sobre fé com Deus, com os outros e consigo mesmo, e depois agir com fé. 10 leprosos passaram do estágio da afirmação da fé para o estágio da ação com fé. Abre aspas. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. A referência é Lucas 17:14. No ato de obedecer, a fé se tornou um fato. A cura veio em seguida. Vamos à oração. Ó Cristo de Deus, ajuda-me a agir nas coisas em que creio. Ajuda-me a recebê-las com alegria, como fatos funcionais dentro de mim. Que eu tenha mais do que uma afirmação de fé, mas um ato de fé. Que eu tenha uma atitude de fé. Amém. E a afirmação do dia: eu criei. Ainda que tenha dito, estou muito aflito, ninguém merece confiança, que é o que diz lá em Salmo 116, versículo 10 e versículo 11. Olha só, nessa devocional, então, Stanley Jones vai nos levar a refletir um pouco sobre o significado da fé. E para isso ele traz aqui para a gente alguns exemplos, algumas aplicações que nos fazem entender um pouquinho mais. Eu achei bem interessante a definição que ele traz, que a fé ela é como se fosse um combo. Ela não é só uma coisa, ela é uma junção de duas coisas. A gente muitas vezes pensa a fé como simplesmente uma crença interior. Mas a fé, ela vai além do que isso, ela é um combo. Quando nós falamos fé, nós estamos falando sobre uma afirmação, e nós estamos falando mais uma ação. Então, toda vez que nós falamos fé, isso envolve uma afirmação e, além de uma afirmação, uma ação. A fé, ela vai além do que simplesmente crer. Como ele disse aqui nessa devocional e aplicou, quem acha que fé é simplesmente crer e crer muito, isso nada mais é do que uma ansiedade e não verdadeiramente a fé. A fé, ela vai mais além do que crer. A fé, ela leva a gente a agir com base a partir daquilo que nós cremos. A fé, ela não fala para nós sobre tentar, a fé não fala para nós sobre lutar. A fé fala para nós sobre agir e aguardar com confiança e deixar acontecer e confiar que aquilo que nós esperamos, aquilo que nós cremos, vai então acontecer. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque muitas vezes nós estamos acostumados com um olhar, entre aspas, viciado em olhar as circunstâncias ao nosso redor. Nós estamos acostumados a olhar o que está acontecendo na nossa vida, as circunstâncias, e dizer que isto é a realidade. A gente costuma até falar para as pessoas, né? Não, estou sendo realista. Quando a gente fala estou sendo realista, a gente está olhando as circunstâncias ao redor e achando que nós estamos fazendo um bom julgamento sobre elas. Mas, na verdade, as circunstâncias ao nosso redor, elas não dizem a verdadeira realidade sobre a nossa vida. Porque a verdadeira realidade sobre as nossas vidas é o que Deus diz sobre nós, é o que a palavra de Deus diz, não o que as circunstâncias dizem. Por isso que muitas vezes acontecem, por exemplo, milagres, e a gente vê milagres. O que é um milagre? Nada mais do que uma intervenção de Deus que desafia as circunstâncias, desafia aquela ordem natural que está acontecendo nesse mundo. Por quê? Porque a realidade verdadeira não é as circunstâncias, não é aquilo que me cerca, não é as leis deste mundo, mas a realidade, a verdade é o que Deus diz. E quando Deus intervém, as coisas acontecem. Me fez lembrar o povo e Josué quando estavam diante do rio e eles precisavam atravessar. E Deus falou: olha, desmontem o acampamento, coloquem a arca na frente e pisem na água. E quando eles começaram a andar e pisar na água, aquele rio se abriu. Veja, há primeiro um passo de fé a ser dado. Primeiro, há a necessidade de crer e ter uma ação na direção daquilo que nós cremos, para então ver tudo aquilo acontecer.
Lá em Tiago 2,17 fala: assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. O que esse texto também me mostra? Que não adianta simplesmente eu crer. A minha fé, ela tem que ela deve transbordar em obras. A minha fé deve se tornar em ação. Então pense sobre isso no dia de hoje, porque quando nós vivemos pela fé, nós estamos não simplesmente crendo, mas já caminhando na direção daquilo que nós recebemos de Cristo. Nós tiramos a nossa vida baseada nas nossas próprias convicções e recursos. Estamos colocando a nossa vida totalmente baseada em Cristo e nos seus recursos, porque é Ele que nós sabemos que tem o poder para fazer. Amém? Pense sobre isso, reflita sobre isso, que Deus abençoe a sua vida.